senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, uma boa noite a todos. Às 19h06, declaro aberta a presente audiência pública, destinada à demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito municipal Celso Florencio de Souza, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências, conforme edital número 4/2025 SL, publicado no Boletim Oficial do Município, de número 1633, de 23 de maio de 2025, página 33. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão de Finanças Permanente e Orçamento desta Casa, aqui representada por mim, vereador Jean Araújo, que sou o presidente. Queremos aqui também agradecer a presença do senhor Guilherme Seixas Mendonça, ele que é o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí, e de sua equipe aqui presente, dos senhores Roberto Abreu, que é o nosso secretário de Governo, José Firmino, subprefeito do Distrito São Silvestre, e também dos vereadores aqui presentes, Maria Amélia, Gabriel Belém, Valmir do Parque Meia Lua, Hernani Barreto e Luiz Flávio, dos servidores e de todo o público que nos assiste pela TV Câmara Jacareí e pelos canais do YouTube e Facebook. Também registrar aqui a presença do vereador Daniel Mariano e todos que estão presentes nessa casa. Convido nesse momento o senhor Guilherme Seixas Mendonça para fazer a sua apresentação. Senhor, fique à vontade. Boa noite a todos. Queria aqui, primeiramente, em nome do vereador Jean, que preside essa comissão, cumprimentar os demais membros dessa casa, vereador Daniel Mariano, Maria Amélia, Gabriel Belém, Valmir do Meia Lua, Hernani e Luiz Flávio. É sempre um privilégio estar aqui discutindo com essa casa esse tipo de assunto, essa temática. E a LDO é o momento ali inicial quando se trata de planejamento orçamentário, né? É uma lei feita no início do ano, em torno de fevereiro e março, apresentada para a Câmara em abril, e ela é a lei que orienta a execução do orçamento. A primeira LDO de um mandato, ela fica um pouco fora, uma vez que ela é feita antes do PPA, então ela tem esse aspecto legal que ela ainda não está inserida plenamente num planejamento de longo prazo, que é o PPA, porém ela é importante para a gente começar a tratar dos projetos que serão feitos e a maneira como vai se comportar as finanças do município para o próximo ano. Pode passar os slides, por favor? Pode passar. Aqui é um panorama geral, né, explicando o que é a LDO, que ela apresenta a previsão e alocação dos gastos do governo. Ela norteia a elaboração da LOA e seus principais objetivos é definir com clareza as metas e prioridades, dar transparência e atender às demandas da sociedade. Pode passar. Aqui, conforme eu disse, essa LDO está inserida no PPA, porém ela é feita antes desse PPA, né? Então ela é aí um início desse planejamento orçamentário, ela é importante, porém ela ainda carece de informações e carece de dados para a gente pensar mais no longo prazo. Pode passar, por gentileza. Todo orçamento sempre começa com a previsão da receita, né? A gente precisa fazer um estudo apurado, aproveitar para agradecer aqui a presença dos servidores da Secretaria de Finanças, que não mediram esforços aí para a gente fazer um projeto interessante. E aqui, as receitas próprias do município, né, que são as receitas que o município tem a capacidade de arrecadação própria. A gente tem como principal o ISS-QN, que é de 136 milhões previsto, em torno de 16% da receita total. O IPTU, em torno de 66 milhões previsto, em torno de 8% da receita total. O imposto de renda retido na fonte, 62 milhões, em torno de 7% da receita total. O ITBI, 28 milhões, em torno de 3% da receita total. E a dívida ativa,
38 milhões, em torno de 4% da receita total. As demais, elas são menores, que são taxas, contribuições. Pode passar, por gentileza. Aqui em Jacareí é uma cidade que ela depende basicamente das transferências do ICMS, e hoje a principal delas é o ICMS, né, que a gente tem previsto 356 milhões, em torno de 41% da receita total. O FPM, que é uma transferência da União, é previsto 148 milhões, que é 17% da receita total. O FPM complementar, de 1%, que ele vem fatiado em duas parcelas, julho e dezembro, que é de 15 milhões, em torno de 2% da receita total. E o IPVA, em torno de 72%, 72 milhões, desculpa, que é 8% da receita total. Dado a previsão de receitas, a gente tem o desafio aí de alocar todas as demandas da sociedade, todas as demandas levantadas na participação popular, levadas para a prefeitura por vocês, vereadores, dentro desse orçamento, dentro dessa receita prevista. Então, agora a gente vai começar a ver os projetos das secretarias. Pode passar, por gentileza. Primeiramente, saúde. A gente fez sempre um comparativo com o orçamento anual. A gente sabe que esse orçamento ele pode não se realizar, vai depender das circunstâncias, porém a gente faz sempre esse comparativo. Para esse ano está previsto 448 milhões e para 2026 nós alocamos 451 milhões. Pode passar. As principais despesas, os principais projetos estão no projeto do Hospital Municipal, no Plano Integrado de Saúde Mental, na reforma e adequação do prédio de vigilância, no projeto do Fast Track e no aumento de leitos da Santa Casa. Óbvio que esse orçamento ele contém também o custeio, aí só estão os principais projetos, não tem folha salarial, encargos trabalhistas. Pode passar, por gentileza. Secretaria de Educação. Para esse ano, nós temos previsto 342 milhões e para 2026, para a LDO 2026, 351 milhões, um incremento de 3%. Pode passar, por gentileza. As principais ações, construção do Centro de Educação Infantil das Oliveiras, da creche Zulmira, em termos de projetos, os ônibus de tecnologia, de treinamento, os termos de colaboração com o OSC, principalmente voltados para a educação especial, o programa Escola Legal, que é um programa voltado aí à reforma das escolas e unificação da identidade visual, e o horário estendido para o atendimento das creches. Pode passar, por gentileza. Secretaria de Assistência Social. Para esse ano, nós temos previsto 51 milhões e com um incremento de 11%, nós alocamos na LDO 57 milhões. Os principais projetos são a entrega do Centro-Dia para Idoso, a implantação e manutenção do sistema de gestão do SUAS, a ampliação do horário de abordagem social, a ampliação do anexo do Bom Prato, que é o espaço Conviva, a implantação da unidade de residência inclusiva para pessoas com deficiência. Pode passar. Secretaria de Segurança. Para esse ano, nós temos previsto 32 milhões e para a LDO 2026, nós alocamos 37 milhões, um incremento de 16%, nos projetos de manutenção e modernização do Centro de Operações Integradas, o COI, na reforma do prédio da Guarda Civil e na aquisição de equipamentos e uniformes. Pode passar, por gentileza. Secretaria de Esportes. Para esse ano, nós temos previsto 15 milhões e para 2026 nós alocamos 18 milhões. As principais ações reforma de espaços esportivos, gestão do Educamais Centro e São João como espaços esportivos, revitalização de espaços esportivos nos bairros, eventos esportivos e manutenção dos eventos esportivos com base na Lei de Incentivo Fiscal do Esporte. Pode passar. Secretaria de Infraestrutura. Aqui, a gente, no momento em que foi feita a LDO, a Secretaria de Infraestrutura ainda não continha a parte de zeladoria urbana, algo que será corrigido no PPA e na LOA, né? Então, a gente tinha 90 milhões e passamos para 80, pode passar.
Principais projetos: drenagem do centro, Chácaras Reunidas Igarapés, Jardim Emília, Nova Esperança e Rodolfo Anselmo. Pavimentação do trecho final da Rua Rafael José Ribeiro e da Rua Duarte da Costa. Pode passar. Secretaria de Mobilidade Urbana. Nós temos previsto para esse ano 45 milhões e uma previsão de 2026 de 45.900. Os principais projetos são as obras de construção do Centro de Inteligência no Trânsito, iluminação pública, que agora é um projeto que passa para a mobilidade, faixas de pedestres, ciclovias e ciclofaixas, rotas acessíveis e acessibilidade, o plano de recuperação viária e recapeamento de vias, cidade do pedestre, educação para o trânsito, manutenções semafóricas, novos abrigos de ônibus, 5 unidades e o subsídio de gratuidade do transporte público. Pode passar. Secretaria de Meio Ambiente. Essa secretaria hoje ela está junto com o planejamento, né? Então, a gente passa de 133 previsto para 2025 para uma LDO com 146 milhões. Os principais projetos reforma e revitalização do Parque dos Eucaliptos, projeto Viveiro Viveiro, manutenção do programa Renascentes com plantio de 8.400 mudas e ampliação da coleta seletiva. Pode passar. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Passa de 7 milhões e 200 previsto para esse ano para 5 milhões e 900 para 2026. Os principais projetos: implantação do novo Centro de Formação e Capacitação, criação do programa Jovem em Foco, desburocratização dos processos de abertura de empresas e facilitação de empréstimos, atualização da Lei de Incentivos Tributários e os roteiros turísticos. Pode passar. Fundação Prolar. Ela passa de uma previsão esse ano de 5 milhões e 900 para 5 milhões e 400 em 2026. As principais ações são a construções e reformas com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, a regularização fundiária dos núcleos de interesse social da Rua Panorama, da Viela Chucuru, da Avenida Mississippi e 22 de Abril, manutenção do programa Plantas Populares, programa Reforma Legal e Auxílio Aluguel. Pode passar. Fundação Cultural, ela passa de um orçamento previsto de 13.300 para 13.200. As principais ações: a Mostra de Artes Cênicas, o Programa de Formação Cultural, Escola Livre de Artes, Semana de Dança e Contação de Histórias, Circuito Infantil de Cultura, os fóruns setoriais, promoção de projetos de cultura afro-indígena, salão de artes, arte e cultura nos bairros, comissão mestre de cultura viva e exposições e batalha dos trilhos. Pode passar. Secretaria de Governo e Planejamento. Hoje elas são duas secretarias que estão apartadas, não estavam no momento da LDO. Ela passa de uma previsão em 2025 de 84 milhões para 109 na LDO 2026. As principais ações são relacionadas à linha de crédito, que é a continuação da interligação das macro-regiões através de ciclovia, a implantação de uma central fotovoltaica, a pavimentação da Padre Eugênio, a duplicação da Malak Acid e a macrodrenagem do Turi e microdrenagem da Ramira Cabral. Pode passar. O SAI, que passa de um orçamento de 261 milhões para 388 milhões. Os principais projetos são ampliação da ETA 3, esgotamento das bacias 6 e 7, duplicação da ET Central, drenagem do Jardim Jacinto, ampliação da ET Igarapés e abastecimento de água em geral. Pode passar. Aqui são as secretarias meio, que não têm projetos específicos, elas fazem a máquina funcionar. A Secretaria de Administração passa de 17 milhões para 16, Secretaria de Finanças de 4 milhões e 400 para 4.800, Gabinete do Prefeito de 2 milhões e 200 para 2 milhões e 800, Procuradoria 7 milhões e 400 para 5 milhões, 7.500, Comunicação 5 milhões e 500 para 4 milhões, Controladoria 1 milhão para 954 mil. Ficou de fora o IPMJ, que o orçamento previsto também é em torno de 160 milhões. Pode passar. Aqui nós temos as exigências constitucionais, que o orçamento deve seguir, né?
Nós temos a base de cálculo de receita para os mínimos constitucionais em 905 milhões. A necessidade de aplicação mínima de 25% seria 226 milhões. E previsto nesse orçamento temos 229 milhões, que representa 25,3%. A aplicação mínima constitucional em saúde de 15%, que seria 135 milhões. Nós temos aqui previstos 28,6%, 259 milhões. E, por fim, os gastos com despesas com pessoal, a base de cálculo é a receita corrente líquida, que está em 1.580 milhões, e o total de despesa com pessoal prevista em 714 milhões, que representa 45,20%, respeitando aí o limite prudencial de 51% da lei e de 54% o limite máximo. Esse é um resumo da lei orçamentária que vocês têm em mãos e me coloco aqui à disposição para perguntas, comentários e sugestões. Agradeço o senhor Guilherme pela explanação. Também registro a presença do vereador Neto Alves, que é membro da Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa. E, neste momento, eu abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimentos e dúvidas. Assim, cada vereador terá o tempo total de 5 minutos para fazer perguntas e questionamentos, sendo o tempo interrompido durante a resposta. Então, reiterando, é uma normativa que está no regimento da Câmara, dos 5 minutos, em resolução, e a gente pede a todos os vereadores para que possam se atentar ao tempo. O tempo, quando for terminado, o vereador será aí interrompido até concluir a sua fala. Então, abro aqui a palavra a todos os vereadores, fiquem à vontade. Boa noite a todos. Eu quero, em nome do presidente da comissão, vereador Jean Araújo, cumprimentar os demais pares aqui presentes, cumprimentar os servidores da casa, todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pela TV Câmara. Agradecer a você, Guilherme, e toda a sua equipe pela explanação, pelos esclarecimentos, mas a gente sabe, e você muito bem pontuou, que as peças orçamentárias, elas seguem um fluxo e uma tramitação legislativa que, nesse momento que a gente discute a lei de diretrizes orçamentárias, pelo fato de absorver um PPA, um plano plurianual, que advém de um governo anterior, mesmo que tenha certa sintonia, ele é dificultoso, porque são planos de governo diferentes. Então, essa adequação me parece muito natural nesse primeiro ano, para ter um aprimoramento a partir de 2026, mais dentro da realidade daquilo que está sendo planejado pelo governo Celso Florencio. Mas eu quero me ater aqui, que me chamou bastante atenção de forma positiva, a saúde, porque eu, desde o meu segundo mandato, trabalho bastante com a questão da saúde mental, sou autor de uma legislação importante aqui no município, e eu gostei que vocês destacaram o Plano Integrado de Saúde Mental. E tem também o projeto do Hospital Municipal, tão sonhado por todos nós, né? Às vezes as pessoas podem até fazer algumas considerações, críticas de um modelo ou de outro, mas fato é que a população anseia esse equipamento público. Mas tem aqui no final o aumento dos leitos da Santa Casa. Ontem eu tive a oportunidade na sessão de Câmara de falar da parceria com o governo do Estado de São Paulo, porque o prefeito Celso tem buscado, junto com o doutor Eleuso, também do Republicanos, ampliar de 130 para 170 leitos. Isso é fundamental antes da construção do Hospital Municipal, porque a gente não vai ter a construção do hospital e do dia para a noite já começar a atender as pessoas. Então, dar esse respaldo para a Santa Casa é importantíssimo. Já no tema assistência social, destaco aqui a entrega do centro-dia para o idoso, que a nossa população tem envelhecido mais. A gente sabe que temos pessoas que precisam dessa qualidade de vida nessa fase da vida. E a implantação de unidades de residência inclusiva para pessoas com deficiência, coisa que eu não tinha visto ainda, essa atenção focada para as pessoas com deficiência. Isso é importantíssimo.
E Guilherme, antes de finalizar, vejo também com bons olhos esse aumento significativo na Lei de Diretrizes Orçamentárias na Secretaria de Esportes, um salto de 18%. E eu espero que isso se consolide quando a gente votar aqui a lei orçamentária, porque a partir do momento que a gente investe no esporte, com certeza a gente deixa de gastar com a saúde, a gente deixa de gastar também com segurança pública. E finalizo com uma pergunta, Guilherme, já na área da infraestrutura, porque dentro das principais ações eu senti falta dos projetos de drenagem do Veraneijal e do Porto Velho. Eu gostaria que você esclarecesse para mim se tem em algum outro lugar, se isso vai ser através do SAI, que eu acredito que não. Você poderia esclarecer, por favor? Primeiramente, agradecer as ponderações. Estou plenamente de acordo com o que o seu comentário a respeito da saúde. Realmente é um problema crônico que hoje os municípios passam, que é a questão do financiamento. A gente tem uma tabela SUS congelada, então a gente depende muito dessas parcerias. Com relação a essas áreas que você comentou, no momento em que foi feita a LDO, a gente estava ainda buscando possibilidades de financiamento. A gente sabe que drenagem é um investimento elevado e hoje o prefeito Celso ele já tem uma equipe multidisciplinar justamente para buscar opções de financiamento para a gente conseguir colocar pelo menos na LOA, no PPA e apresentar aqui um projeto para vocês. Eu acredito que será possível. Obrigado. Próximo vereador. Boa noite a todos que nos acompanham aí de casa, a população de Jacareí. Boa noite a todos os vereadores presentes na pessoa do Jean, presidente da Comissão de Finanças. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado, secretário, pela presença, pelo esclarecimento. Eu vou fazer algumas perguntas, secretário. Como o tempo é escasso, elas vão ser bem objetivas para que a gente consiga avançar e eu consiga passar pela maior parte dos pontos aqui que eu preciso passar. Primeiro, sobre as receitas, vocês preveem aqui um valor de 66.166.000 para o IPTU, um dos primeiros slides que você passou. Nessa previsão, vocês já consideram algum aumento do IPTU ou não? Boa noite, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Nesse momento, a gente está trabalhando em correções de algumas injustiças tributárias. E no IPTU, existem diversas áreas do município que cresceram muito, aumentou muito a quantidade de residências, porém, o município ainda está cobrando como terreno. Então, a gente considera para o IPTU, nesse momento, um recadastramento dessas áreas fronteiriças que cresceram, para a gente cobrar de forma justa como residência e possivelmente também uma reposição inflacionária, porque o município está há 8 anos sem reposição inflacionária, a gente sabe o quanto isso pode afetar a gente. Você sabe qual foi a alíquota considerada para o IPTU nessa projeção? Alíquota do quê? De reajuste? Isso. Reajuste previsto do IPCA, que no momento da elaboração da LOA era 5,2% do boletim Focus. Preciso consultar, mas acredito que em torno disso. Certo. Aqui no ISS, vocês também prevêem 136 milhões, é a principal fonte de receita do município. Foi feita alguma adequação desde o início do mandato para a forma de fiscalização do ISS? Sim, a gente, nesse momento, temos feito uma pesquisa de mercado para a modernização do sistema de arrecadação e controle, com cruzamento de dados da Receita Federal. O município ele já contratou um serviço da SERPRO, que é ligado à Receita Federal, e a gente acredita que, com isso, a gente pode aprimorar a fiscalização e evitar a evasão de divisas. Também estamos estudando adequações tributárias, uma vez que a gente vive numa região metropolitana e o ISS de alguns itens, alguns segmentos, ele está extremamente defasado em relação a algumas cidades. E como existe uma reforma tributária a caminho, a gente precisa aumentar a nossa fatia de arrecadação para conseguir uma boa fatia do nosso IVA dual a partir de 2030. Então, são assuntos que a gente está estudando e, em breve, eu espero ter boas discussões com essa casa a respeito. Ótimo. Muito bom, secretário. Parabéns.
O ICMS também teve alguma alteração na forma que a gente apura para mandar os nossos inputs para o Estado? O ICMS, Gabriel, a gente tem um problema sério de evasão, uma vez que as empresas que estão instaladas no município, quando elas prestam conta para a Receita, um dos itens que ela é obrigada a fazer chama GIA. E esse item, quando chega no Estado, se a empresa não apresenta, a empresa não é punida. Porém, o Estado ele deixa de contabilizar o valor agregado para o município. Tá? Então, para o Estado é bom, porque o Estado fica com essa fatia e o município perde. O que acontece? A gente não tem capacidade humana de averiguar isso. São sistemas contábeis que humanamente é impossível. Então, o que fizemos, já fizemos uma pesquisa de mercado durante os meses de fevereiro e abril e abrimos uma licitação que o pregão acredito que vai ocorrer dia 17, de um software que ele faz essa busca. Então, a gente vai se reunir com os contadores da cidade, falar da importância deles prestarem essa conta. Não é nenhum imposto a mais, é somente uma prestação de contas, que esse valor vai ficar para o município. E também entra na importância da reforma tributária, porque quanto mais a gente conseguir garantir nesse momento, a média que será considerada de 2022 a 2026 vai ser levada em conta para a fatia que vai ficar para o município a partir de 2030. Ótimo. Secretário, entrando no tópico da saúde, qual o valor estimado para o projeto do Hospital Municipal hoje reservado na LDO? Hoje o valor que está previsto na LDO é de 10 milhões. A gente sabe que 10 milhões não é suficiente para construir um hospital, por isso o prefeito ele estabeleceu um grupo técnico interdisciplinar há um mês atrás, acredito, no qual ele está separado em 2 eixos, um eixo em busca de financiamento, estudando opções de financiamento, seja através do governo federal, do governo estadual, e o outro eixo do aspecto técnico, arquitetônico desse projeto, da quantidade de leitos e da demanda que será necessária. É a mesma previsão que estava na LOA do último ano, de 2024? A mesma previsão que estava na LOA do último ano, correto. Perfeito. Na educação, vocês colocaram aqui a construção de uma SEI e de uma nova creche. Existem previsões também para adequações na Escola Maria Augusto Ribeiro Daher e no Centro a inauguração efetiva do Centro Darcy Ribeiro na Barão? Sei que são perguntas mais direcionadas à educação, mas se você tiver essa informação... Do Maria Augusta, ele vai entrar no programa Reforma Legal, que está aí, que é um programa que pretende mapear as escolas que estão mais defasadas em termos de infraestrutura e, a partir do ano que vem, começar a fazer uma uniformização da identidade visual, que é algo extremamente necessário para o aluno se sentir com certo pertencimento, e também reformar. A gente sabe que algumas escolas estão com infraestrutura necessitando de adequações. Sabe se tem alguma coisa sobre a compra da quadra do Maria Augusta? Desculpa, não tenho previsto no orçamento. Podemos estudar para o PPA, mas nesse momento eu não tenho previsão. Perfeito. Entrando aqui já em assistência social, fala sobre a implantação e manutenção do sistema de gestão do SUAS. É algum sistema do governo? Vocês também estão fazendo pesquisa de mercado? Qual é o... Isso. O sistema do SUAS, o que acontece? O município ele recebe recurso de assistência social de acordo com a quantidade de pessoas que estão cadastradas no cadastro único. Também é algo que, em termos de fazer com a mão de obra própria, é muito difícil. Então, a gente precisa de um sistema para conseguir chegar com mais facilidade a esses dados e a essas pessoas, para o município, consequentemente, passar a receber mais recursos do Bolsa Família. Vai ser, então, uma plataforma privada? Vocês vão Isso, exatamente. Também fala aqui na assistência social sobre a implantação da unidade residencial inclusiva para pessoas com deficiência. Eu gostaria de saber se vocês já têm um planejamento de onde vai ser instalado e qual o valor que está destinado. Olha, Gabriel, o local eu preciso checar com a secretária. A última informação que eu tive é que ela estava estudando nos próprios da prefeitura, mas não tenho, nesse momento, uma resposta. Passando aqui para a Secretaria de Esportes, existem previsões sobre reformas de espaços esportivos e revitalização de espaços esportivos nos bairros. Também fala sobre gestão do Educa Mais Centro e São João. Eu queria entender quais são os valores que estão reservados para essas ações e se já existem planos para quais centros poliesportivos ou se essa é uma previsão mais ampla. Olha, eu acredito que em torno de 500 mil para a revitalização desses espaços, mas eu vou checar com mais acuracidade. É pouco, né? É pouco. Dá para uma quadra. Podemos
discutir melhor aí no PPA, mas por hora é isso. Certo. Na Secretaria de Infraestrutura, você até chegou a falar, mas eu não consegui entender muito bem, Guilherme. Houve uma redução de 11% no orçamento. Existe algum motivo específico para isso? O que acontece, Gabriel, isso vai ser corrigido na LOA e no PPA, que agora a Secretaria de Infraestrutura é a Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria Urbana, que é de uma reforma administrativa que vai ser mandada. Então, esse valor ele vai subir mais em torno de uns 80 milhões, que é referente ao contrato de zeladoria. E isso vai ser retirado da Secretaria de Meio Ambiente? Isso vai ser retirado da Secretaria de Meio Ambiente, correto. Perfeito. Então, já entrando nesse tópico da Secretaria de Meio Ambiente, aqui vocês não colocaram nenhum tópico sobre zeladoria, não existe nenhum slide sobre zeladoria em nenhum das folhas. Portanto, não tem nada sobre ambiental, que é o contrato mais oneroso para o município. Eu gostaria de saber se vocês já têm alguma previsão para troca de empresa, dado que existe um comitê de caducidade já em curso, se vocês já têm um planejamento de contratar alguma outra empresa, ou se vocês planejam fazer uma contratação emergencial ou qualquer outra coisa do tipo. Isso está previsto na LDO? Não, na LDO está previsto o contrato, o valor do contrato, independente de ser ambiental ou qualquer outra empresa. O contrato de caducidade o processo de caducidade, desculpa, é um processo complexo. A gente está estudando nesse momento. A empresa ela foi autuada contratualmente de algumas irregularidades. Paralelamente, a gente está fazendo um projeto de reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato para puxar quais são os pleitos do município, que o município acha que a empresa tem adequações e quais são os pleitos da empresa, ouvir o contraditório e tentar apurar qual que é o valor de desequilíbrio a favor do município ou da empresa, para a gente tentar compreender melhor esse contrato. Esse contrato ele é bem complexo, ele é uma PPP de 2010, ele não respeita, inclusive, o limite da LRF de 5% de comprometimento, ele já vem há vários anos desrespeitando isso, então ele exige uma certa urgência. Eu até agradeço o empenho dessa casa, que eu percebo que todos estão fiscalizando e acompanhando, então essa é a situação no momento. A caducidade, ela é um processo que está em andamento, de fato, conforme você lembrou, mas nesse momento não existe uma definição ainda. Eu aproveito a deixa, Guilherme, para convidar aqui meus colegas a assinarem a requisição de CPI da Ambiental, que já está nessa casa, e que só aguarda a assinatura de mais 2 vereadores para ser aberto, inclusive para contribuir com os esforços da Prefeitura. Passando para a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Secretaria recentemente evocou várias das competências da Secretaria de Infraestrutura, como iluminação, por exemplo. Ainda assim, teve um aumento muito discreto no orçamento. Não existe uma preocupação da Secretaria não dar conta de todas essas novas atribuições? Existe essa preocupação. A Secretaria de Mobilidade ela tem recurso de multa. Esse recurso a gente percebe que ao longo dos anos ele tem uma sobra, então a gente não está conseguindo executar. A gente entende que o que for de acordo, o que for possível executar de infraestrutura, a gente consegue colocar esses serviços. Então, já existe essa fonte de financiamento. E, paralelamente, também, agora, já que está com a mobilidade, a gente sabe que é uma área que é mais fácil conseguir emendas parlamentares, repasses da União, do Estado. Então, a gente acha que é o momento da gente começar a pleitear recursos também. Isso é um pouco perigoso, né, Guilherme? A nossa principal razão de frustração de receita na última LOA foi justamente a falta de transferências por meio de emendas aí do Estado e da União. Sim, mas se você for ver a área de infraestrutura, Gabriel, é onde tem aparecido mais. Vários vereadores têm aparecido na Prefeitura e têm conseguido esses repasses. Você conseguiu da saúde, né, da deputada, mas a área de infraestrutura a gente tem conseguido bastante. Perfeito. Aqui na mobilidade urbana também não tem nenhuma previsão sobre o passe livre. O passe livre que recentemente está avançando em cidades como Belo Horizonte, por exemplo. Existe algum planejamento da Prefeitura para esse tipo de medida? É uma discussão muito interessante, eu sou a favor. Belo Horizonte está em discussão também, mas hoje no Brasil ainda não existe muitas cidades do porte de Jacareí com passe livre. A única é Caucaia, no Ceará. As outras são cidades que fogem um pouco da capacidade de arrecadação de Jacareí, que é o caso de Maricá, que tem royalty de petróleo, que a gente, infelizmente, não possui. Eu acho que o momento do ano que vem, que é de licitar o transporte público, é um momento extremamente adequado para discutir, independente de ser passe livre ou não, opções de financiamento. A gente sabe que o transporte público é uma demanda urgente, aí é uma demanda muito ampla. Certo. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente teve uma redução de 18% no orçamento, mas várias ações aqui listadas.
A Secretaria de Finanças considera que vai dar pé? Eu acredito que sim, porque é uma secretaria que estamos pleiteando parcerias, principalmente com o Sistema S, com o SEBRAE. Então, a gente acredita que muitas ações, embora estejam no escopo da secretaria e sejam necessárias, a secretaria consegue através de parcerias. Certo. Na Fundação Prolar foram regularizados os repasses que estavam atrasados em 2024? Não foram regularizados. Qual é a dívida atualmente da Prefeitura com a Fundação? Do ano passado foi deixado de repassar 4 milhões. Certo. Aqui em Cultura, esses recursos do orçamento já consideram a Política Nacional Aldir Blanc? Sim, considera. Elas ainda não foram efetivadas? Não foram efetivadas, esperamos que obtenham sucesso. Certo. Guilherme, para finalizar, no site tem uma divergência na apresentação com o próprio LDO. E na própria LDO tem uma divergência. No corpo da lei, se expõe que a transferência de capital vai ser de 231 milhões de reais para o SAI. No anexo 5, é de 390 milhões. E na apresentação está 388 milhões. Existe alguma explicação para essa divergência ou é só um erro de digitação? Eu acredito que na minuta da lei trata da parte da prefeitura, que é uma transferência intragovernamental, que são recursos que a prefeitura passa para o SAI e que o SAI passa para a prefeitura. Mas eu vou checar, agradeço a atenção, aí, o olhar atento. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Próximo vereador. Posso falar? Bom, quero registrar hoje aqui na Câmara que hoje é dia dos namorados, não tem briga, né? Graças a Deus. Gostaria de dizer a você que projeto do Hospital Municipal. Estou vendo aqui, muito bom para a população, que faz muitos anos que vem prometendo esse Hospital Municipal e não sai. Quem sabe que agora, se Deus quiser e Deus vai ajudar, que vai ser feito na cidade de Jacareí. Eu tenho 50 anos que moro na cidade de Jacareí e vejo essa proposta dos prefeitos e não sai. Mas eu quero dizer a você aqui que eu não achei aqui o Parque Minha Lua, a reforma do posto médico 24 horas do Parque Minha Lua. Como é que vai ficar a reforma do posto médico do Parque Minha Lua 24 horas? Boa noite, vereador. Agradeço a pergunta. Não está nas principais apresentações aqui da apresentação de fato, mas no orçamento da saúde tem adequação e reforma das estruturas próprias. E esse posto ele está incluído aí. Tá de forma Gostei genérica. também de ver aqui aumento de leito na Santa Casa, porque precisa aumento de leito. Claro que o tanto de gente que tem na cidade de Jacareí, de munícipe, precisa desse leito. Ótimo, aqui, o leito da Santa Casa. É um avanço para a nossa cidade, com o prefeito Celso Florencio, que vai fazer esse leito, que vai aumentar os leitos na Santa Casa de Jacareí. Isso aí sai em 2026. Sim. Sim, né? Agora aqui, ó, ampliação do lá de Igarapés, de drenagem, Jardim Jacinto, duplicação de central do Jacinto, esgoto, Asgos 6 e 7, ampliação de Jacareí, 3, porque a cidade está precisando que faça isso na cidade, porque a falta de água é muito para a nossa cidade de Jacareí. Quando falta água, a gente não aguenta mais, tanto que o povo liga para o vereador. Vereador, está faltando água. Vereador, está faltando água. Vereador, é muita ligação. Isso aí. E aqui é a ampliação do Padre Eugênio, né? Ampliação do Padre Eugênio, que o povo cobra muito, é precário que lá. Eu achava que ia fazer antes. Falava para o povo, olha, isso aí vai fazer antes, com o dinheiro que foi feito, que é do CAF, e não foi feito, então agora vai ser feito em 2026. O povo que está assistindo em casa, vê que ainda tem mais um prazo de 6 meses ou mais para fazer aquela interligação ali, né? Correto. Correto, né? A duplicação da avenida Malaquiaça, que sai lá da Dutra
Vai vir até no posto de gasolina, né? Aqui, Santa Maria. Não, vai ser no trecho 1. Vai ser uma obra fatiada em 3 trechos. Previsto para o ano que vem é o trecho 1. É. E a gente espera que nos próximos anos a gente faça o trecho inteiro. E a Ramiro Cabral, também que o povo cobra muito, que enche de água lá, na Ramiro Cabral. Há muitos anos era já para ter feito. Quando chove não tem saída da água e o povo reclama e perde até as coisas naquele local ali. A gente está aí, a gente vê como é que é a situação disso aí. Agora que chamou a atenção aqui também, foi da Prolar. Não está incluído a regularização da Lagoa Azul 2, que de 2016, mês 6 de 2016, entraram lá. Por quê? Não tinha casa para morar, teve proposta de casa popular, não fizeram, e eles não aguentavam pagar aluguel mais, a situação ficou precária, entraram nessa área, que é uma área de porto, e até hoje não tem proposta de regularização, estão morando lá. E do Coração Valente, também, que, olha, a verdade é o seguinte, ficar sem moradia, a pessoa se apavora, porque pagar aluguel com 2, 3 crianças, a falta de emprego como é que existe, todo jeito, falta de emprego vai morrer faltando emprego no país inteiro aí. E aí eles entraram lá e também não consta aqui na Prolar se tem regularização da Lagoa Azul 2 e o Coração Valente. Isso aí, quem é uma pessoa que tem 6 mandatos na casa, eu preocupo com esse povo, porque eles têm que ter uma casa, uma moradia digna para morar, não ficar morando embaixo dos barracos. Qual a resposta, por favor? Agradeço a preocupação, vereador, compactuo com a sua preocupação. Para o ano que vem são esses 4 núcleos, mas eu me comprometo a checar com o presidente da Fundação Prolar qual que é o critério, qual que é a ordem e se está na alçada do município. A gente sabe que regularização fundiária, às vezes, o município faz a parte dele, porém a gente depende de prazos como de cartório, do governo do estado. Então eu vou checar e agradeço a sua ponderação e a sua preocupação. Peço a Deus que dá tudo certo e gostei de estar aqui nessa audiência pública. Quero registrar outra vez que é dia das namoradas e namorados, dia de curtir com a namorada, a gente está aqui na audiência pública, porque a gente tem responsabilidade com o povo da nossa cidade. Então, quem fala aqui é o vereador Valmir, e agradecer a todo que está assistindo em casa, e estamos juntos aí, viu? Para nós fazer uma cidade, a cidade melhor que vai se chamar Jacareí do Vale Paraíba. Estamos juntos. Agradeço, vereador. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Boa noite, secretário Guilherme. Eu sempre acho injusto que o secretário de Finanças venha falar sobre o orçamento da cidade, não é? Porque você desempenha um papel excelentemente técnico, mas quem sai às ruas prometendo as coisas para as pessoas são os políticos, né? São os vereadores e prefeito. Então, eu sempre achei que o prefeito devia também acompanhar, não é? Essa sessão, que é essa audiência que é fundamental para a gente discutir as principais promessas de campanha que foram realizadas, né? E trago aqui, ó, o programa de governo do Isaías, não é, que tinha o vice Sazak, que na sua primeira eleição ele prometeu construir um pronto-socorro para a cidade de Jacareí. Está aqui no programa de governo dele. Passados aí 8 anos, e agora entrando na continuidade, né, o Celso, que era braço direito dele, o Isaías, antes ainda do Celso, ele colocou assim, ó, na TV Vanguarda: vamos construir o pronto-socorro até dezembro de 2024. E esse pronto-socorro estava em todas as leis diretrizes orçamentárias que nós votamos aqui na Câmara Municipal. 8 anos de promessa e esse pronto-socorro não saiu do papel. 8 anos. E novamente se colocou na LDO. Nas eleições, o prefeito Celso, então candidato,
prometeu que ia fazer o pronto-socorro ao lado de Santa Casa, que comprou um terreno ao lado da Santa Casa. O prefeito Celso candidato, se tornou prefeito, e agora diz que o hospital já não vai ser mais feito conforme a promessa que fez na campanha, que ia ser do lado da Santa Casa, que pagou um absurdo naquele terreno lá do lado. E agora vai ser feito na mala que haste. E aí, analisando a LDO, secretário, queria que você me esclarecesse uma dúvida, que é o programa Cidade Sustentável, ação 1368, página 38, pronto-socorro municipal. Está aqui colocado o custo financeiro estimado para a ação de R$ 3.100, é isso mesmo? Só repete o nome da ação. Ação 1368, pronto-socorro municipal. Está aqui o programa, R$ 3.100. O valor previsto, acredito que esteja em outra ação, é de 10 milhões. Eu posso checar. O senhor pode me informar que eu estou analisando aqui? Posso checar, mas é 10 milhões previsto de recurso estadual e federal. Não está aqui. Tá, eu vou checar, eu te passo essa informação. A ação está prevista aqui, ó, no Cidade Saudável, construção do pronto-socorro municipal, R$ 3.100. Me comprometo a checar, mas o valor previsto no orçamento é 10 milhões. Porque a gente vota LDO e aí a população cria expectativa, né? E não se consolida. Então, você que está assistindo, há 8 anos já a gente tem votado aqui a construção do pronto-socorro e não saiu do papel. E agora, fiz o pedido de informação para o prefeito, disse que não sabe de onde vem o recurso, que não sabe se vai construir na Mala que acha ou na Santa Casa. O pedido de informação está aqui nos meus documentos. Então, pedir vocês aí que encaminhem esse pedido ao prefeito aí, pelo amor de Deus, vamos construir esse pronto-socorro, a população aguarda ansiosamente, como diz o Valmir. Agradeço a preocupação, o pedido de informação foi respondido, nesse momento já foi montado o grupo técnico interdisciplinar, conforme eu respondi para o vereador Gabriel Belém, e a gente vai buscar recursos, sim. E quanto ao orçamento, depois eu te passo, mas temos previsão, sim. Outra coisa, Centro Dia ao Idoso. Primeiro programa do governo Isaías com o SASAC. O SASAC voltou agora, né? O SASAC acho que voltou para cumprir essa promessa aí. Centro Dia ao Idoso, 8 anos prometendo para a população e não saiu do papel. Isaías pôs lá na TV Vanguarda que ia ficar pronto esse pronto-socorro. Até agora nada também. O que me estranha aqui é a redução, dos investimentos em habitação. Hoje nós temos vários programas, inclusive Minha Casa Minha Vida, e não tem um projeto de Jacareí em andamento lá. Então, também deixar isso de sugestão para o presidente da Prolar buscar esse tipo de financiamento, que está sendo gerados aí vários financiamentos para produzir unidade, e até agora em Jacareí não se aproveitou. Agradeço. A questão do Minha Casa Minha Vida, o município, para pleitear, ele precisa fazer uma atualização do plano de habitação de interesse social, que agora, dado que o plano diretor atualizou, a gente já está apto a atualizar e acredito que será feito. Sim, outra questão que me chama a atenção, Jacareí está mal financeiramente, né? O prefeito, eu até coloquei o vídeo esses dias aqui, o Isaías falou, tem inveja do Celso, e o Celso falou que pegou a cidade quebrada. Então, não sei quem que aí está, dizendo aí a realidade, não é? Mas o Celso disse que a cidade está quebrada, que nem tinha dinheiro para pagar a conta de luz, nas palavras dele, não é? E reduziu aqui 18% da verba de desenvolvimento econômico. Precisamos fomentar mais o desenvolvimento econômico, que é uma forma de gerar receita. Por que essa redução de 18%? Concordo da importância do desenvolvimento econômico, acho que é uma excelente forma, a principal, que é trazer empresas e trazer emprego, conforme respondi para o vereador Gabriel, é uma secretaria que estamos fomentando parcerias com o Sistema S e com demais órgãos voltados ao emprego e renda. Sim. Secretário, nós votamos que o orçamento do ano passado em 2 bilhões de reais, né? Foi o orçamento que o Isaías fez para o sucessor, que era brasileiro dele, o Celso.
Você acha que esses 2 bilhões de orçamento está factível? Você acha que vai ser cumprido? Eu acho que não, acredito que a receita não está correspondendo. O ICMS, até agora, a gente teve um déficit de arrecadação em torno de 6 milhões, até fazendo um gancho com a outra resposta que eu dei, que a gente tem um desafio grande de recuperar essa receita, mas eu acho que a gente, para o médio prazo, estamos com projetos para que a gente possa ter uma execução orçamentária e melhorar a condição financeira de Jacareí. E agradeço aí a preocupação e as ponderações. Só para concluir, senhor presidente, o Jean está com a cara feia aqui, porque é dia dos namorados, a esposa dele está assistindo, sabendo que você vai chegar no horário, que ele comprou uma pizza lá num restaurante bom. Mas só a última pergunta, Jean, que o Valmir também está doido para ir, que a esposa dele está esperando ele lá. Mas olha só, para que a gente tenha uma ideia, Jean, esse orçamento aqui traz uma parcela do CAF de 29 milhões de reais que o Poder Público vai desembolsar agora. Nós estávamos discutindo aqui sobre o financiamento do SAI e por que nós votamos contra, né? 29 milhões que vai impactar no orçamento. 29 milhões é mais do que se investe em segurança pública hoje. Então, por isso que é importante a gente olhar os financiamentos que estão sendo feitos, porque impactam na cidade e retiram a capacidade de investimento. As obras foram feitas com o dobro do preço, não teve efeito desejado, e agora a cidade aqui, ó, está encrencada, endividada, como até confirmou o Guilherme aqui na sua explanação. Muito obrigado, Jean, está liberado. Obrigado, vereador Luiz Flávio, pelas suas explanações. Próximo vereador. Boa noite a todos, presente aí, secretário. A grande importância que eu vejo da LDO, minha preocupação é quanto à construção do hospital, né? A necessidade da construção do hospital municipal para a gente conseguir mais leito e poder atender a necessidade da saúde de Jacareí. Então, vou estar acompanhando de perto essa questão. Acho que cabe a nós também, nessa casa, buscar ajudar o Executivo, né, encontrar soluções para que a gente possa dar esse primeiro passo aí. Eu agradeço a todos. Agradeço. Obrigado, vereador Daniel. Maria Amélia, Neto, fiquem à vontade para fazerem suas colocações. Vereador Neto. Guilherme, eu tenho aqui algumas considerações, Neto, pode contar meu tempo aí, serei bem breve. Então, agradecer a sua presença aqui, é fundamental esse momento aqui. A gente sabe que tem obrigação legal para que você possa vir aqui e a gente parabeniza, né, pela sua força de vontade, pelo seu conhecimento, né, por demonstrar ser um excelente técnico, né, temos parabéns ao seu trabalho. Se você está aqui é porque você realmente tem um trabalho brilhante pela cidade aí e é um bom técnico. Então, se o Celso te escolheu, é por isso também. E também citar aqui os avanços que nós estamos tendo aí para o próximo ano, né, na saúde, na educação importante, assistência social, também na segurança, no esporte, mobilidade urbana, meio ambiente, e também citar aqui 3 importantes obras, né, que a gente vai estar recebendo aí, creio que ao menos o início, né, Guilherme, que seria a pavimentação da Padre Eugênio, que é uma importante rua que dá acesso, nessa via coletora que dá acesso a Castelo Branco, a região do São João, uma via que é muito usada, e a gente espera que futuramente aí ela possa ser interligada com a nova Via Oeste, que vai ligar Lucas Nogueira Garcês, a região ali do Rio Abaixo, que vai ser fundamental para o crescimento daquela região. A Malik Assad, né, que vai ter essa duplicação, a Malik também, que é outra via arterial muito usada no município, né, e com a duplicação vai ser fundamental também, ainda mais que vai dar acesso ao hospital municipal que vai ser lá construído, então a gente fica bem esperançoso. E também a obra da Ramira Cabral, né, que é outra região importante, né, uma rua do município de Jacareí, né, que tem muitos comércios, né, tem bastante estabelecimento lá, e sempre como chove, quando o Valmir falou, né, quando chove lá fica bem alagado. Então a gente espera que com essas obras a gente possa avançar aí, né, e a gente possa ao menos começar, né, essas execuções na cidade. E também parabenizar pelo aumento de leitos, né, que a saúde é fundamental para o município, a gente realmente tem que trabalhar pela saúde de Jacareí e as pessoas agradecem, né, e também uma questão que o vereador Gabriel pontuou aqui do passe livre, né? Também sou um defensor da mobilidade urbana, trabalhei há muitos anos, né? Tenho bastante conhecimento, né?
E a gente tem que lutar por isso mesmo, né? A gente teve um caso em São Sebastião, que eles colocaram a passagem grátis, de graça, aos domingos, né? E eles retiraram essa semana, né? Porque o orçamento realmente fica apertado. A gente, subsídio do transporte é de cerca de mais de 1,5 milhão que é pago por mês. Então, assim, é bastante difícil, porque tem que saber fazer esse balancete, né? Porque se você investe no passe livre, também alguma área acaba ficando deficitária. Então, assim, você tem que fazer esse equilíbrio. E eu sou muito a favor, talvez começar aos domingos, depois ampliar para feriados, mas tem o desafio de você conseguir, né, de fato, as contas serem fechadas, né? Mas a gente espera que a gente consiga discutir isso sempre mais, né? Talvez tarifas reduzidas é importante, começar um trabalho assim que é fundamental, que também é uma política social da Constituição. O transporte está lá como direito social. E uma questão também, Guilherme, ver com você, aí rápidas perguntas, né? Se as emendas de deputados foram consideradas, né, nesse orçamento, ou é somente da prefeitura recurso próprio, se não foi colocado multa de trânsito e também se não tem emendas de deputados federais e estaduais. Agradeço as ponderações. O orçamento, a LDO, ela prevê todo tipo de recurso, orçamento que vem tanto da União, quanto do Estado, quanto de emendas parlamentares. As emendas parlamentares, a gente tem uma dificuldade, porque o orçamento da União Federal, que ele é o que destina essas emendas parlamentares para os municípios, ele foi aprovado em torno de março ou abril. Então, assim, a gente fica muito preso, né? Agora, a gente já sabe que a União tem em torno de 54 bi de emendas e a gente consegue tentar estimar algo, mas esse descompasso, essa assimetria de informação, ela dificulta bastante a nossa vida, mas está previsto, de qualquer forma. Obrigado, Guilherme. Não sei se você sabe, né? O que seria esse anexo do Bom Prato? Já tem um conhecimento como que seria? O anexo do Bom Prato é um projeto da Secretaria de Assistência Social, que é de fazer uma estrutura de atenção psicossocial anexo ao Bom Prato, né? A gente sabe que o Bom Prato é um programa social importante, frequentado por pessoas, algumas em vulnerabilidade social, que ali, naquele momento, ela pode estar precisando de algum outro serviço social. Então, a ideia é unificar isso. Nossa, muito bom, excelente. Temos concursos previstos ano que vem, Guilherme? Concursos públicos? Concursos públicos temos de reposição. De reposição. Reposição, a gente tem hoje uma grande quantidade de servidores em idade de aposentadoria, né? Então, assim, a gente vê como extrema necessidade de repor. Algumas áreas já estão bem defasadas, minha área é uma delas. Eu tinha somente um auditor fiscal, hoje eu já tenho 3 fiscais também, a gente tem uma defasagem, conseguimos chamar mais 2. Então, a gente está fazendo esse trabalho dentro do que for possível, com responsabilidade fiscal, de repor esse pessoal. Perfeito, Guilherme. Em relação ao veranejal, né, a gente tem algumas obras lá previstas, né, que seria passar lá para o Igarapés, né, a rede de água e de esgoto, né, se também a gente tem ponderado também, né, na lei do ano que vem, para que essa obra possa estar continuando, você tem um orçamento previsto também para essa obra em específico. Sim, está nesse momento se buscando recurso para isso, para que a gente espera que possa ocorrer essa obra. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os vereadores. Vereadora Maria Amélia, fique à vontade. A senhora tem 5 minutos. Olha, Vereadora, usei menos tempo ainda, hein? Só para não interromper a senhora, fazer um comentário breve. Você acabou meu tempo já. Sim. Desde o início do ano, Guararema, que é uma cidade muito menor que Jacareí, também já tem o passe livre. Então, se o senhor gosta, vamos juntos trabalhar aí para viabilizar o passe livre aqui em Jacareí. Sim, vamos lutar por isso, com certeza, né? Ao menos começar políticas, né, até chegar na gratuidade, né? Mas um comentário, não querendo jogar água no chope do Dia dos Namorados, Guararema recebe 70 milhões de royalties de petróleo, porque ela tem uma estação de bombeamento da Petrobras, ela recebe mais do que a gente recebe de PTU, tendo uma população muito menor. Óbvio que existe o mérito, que eu sou a favor, mas infelizmente a nossa condição de financiamento per capita ainda está um pouco distante, mas agradeço, é um debate que eu me coloco à disposição a fazer com os senhores, de buscar financiamento, e a gente espera que consiga. Sim, até entrando no mérito, né, do valor do IPTU, se algum jacariense quiser pagar um vale de transporte menor e mudar, ou não pagar vale de transporte, ir para Guararema, o IPTU talvez pague, é o que paga, porque o IPTU lá é bem salgadinho também. Bom, primeiro agradecer a sua presença, seus esclarecimentos, mas na verdade eu só gostaria de usar o microfone
para dizer às pessoas que este é um momento, faz parte desta lei de obrigação da gente fazer a apresentação, de fazer uma audiência pública, convocando a comunidade para que ela compareça. E uma das partes também desse processo foi o Participa, que também é uma abertura às comunidades para que elas pudessem ir nas audiências públicas abertas em cada bairro para facilitar a demanda, né, para que cada bairro pudesse colocar as suas demandas. Então, a gente teve uma participação muito boa da população, em alguns bairros não muitos, né, mais servidores que iam para prestar os esclarecimentos sobre a questão do bairro, mas é um dos momentos importantes para se cumprir também esta lei, né? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a você que está nos assistindo, ela vai dar a direção daquilo que o governo pretende fazer. E existe um plano de governo que o governo ele apresenta quando ele vai se candidatar, ele tem um plano. Mas dentro desse plano, chegando, olhando as contas, ele se reestrutura e define aquilo que é prioridade, o que precisa com mais agilidade, ser prioridade para o município e para as pessoas poderem ser atendidas. Então, quero aqui dizer que muitas vezes a gente percebe aqui, eu estou pegando um plano de governo de 2012, por exemplo, que daria continuação a Davi Lino. E nós concluímos essa continuação agora, 2023, nós iniciamos o ano entregando, 2025, iniciamos o ano entregando a Davi Lino. Então, estava no plano de governo de 2012, e nós entregamos agora. Então, só para as pessoas terem noção de que nem tudo que está num plano de governo e nem tudo que está numa diretriz orçamentária será cumprido realmente. Né? Não é assim, é de acordo com o que entra na casa, é de acordo com aquilo que o município arrecada, com toda a responsabilidade. Se a gente não tiver nenhuma intercorrência, nós tivemos aí a pandemia em 2021, 2022, que tirou muito do orçamento, então muitas coisas que estavam previstas de acontecer, não aconteceram. Nesse plano também de 2012, também estava previsto aqui, sabe o quê? A ponte, a tão famosa ponte, que hoje foi construída a terceira ponte, estava previsto lá em 2012, no plano de governo, lá de 2012. E aí 2012, 13, 14, 15, 16 não foi concluída. Foi concluída em 2023. Deu muita dor de cabeça? Deu, mas foi concluída. Então, mais uma vez, reforçando para você que está em casa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela dá direção ao governo por aquilo que ele precisa fazer. E o plano de governo que ele apresenta, nem sempre dá para se cumprir por conta dos orçamentos, da arrecadação do município e das ocorrências com relação à saúde, à educação, às novidades. E os PACs, que o governo precisa também fomentar, precisa colocar os projetos para que sejam liberados pelo governo federal, que muitas vezes também a gente não consegue essa liberação e isso acaba atrapalhando e o governo tendo que colocar a obra para valer aqui no município. Então, eu só queria deixar isso claro para quem está nos assistindo e, mais uma vez, agradecer ao nosso secretário de Finanças, que eu tenho a honra de ser amiga, né, Guilherme Seixas, e dizer muito obrigada. Eu acho que você está no caminho certo. Parabéns também por você ter feito todo o chamado às empresas para negociação, para fazer o parcelamento das dívidas que o município tinha, e é dessa maneira que a gente conduz. É assim que a gente conduz a casa da gente, e é assim que a gente conduz a grande casa, que é a casa de todos. E que bom que você está lá como secretário de Finanças, com um olhar diferenciado, com uma capacidade jovial de entendimento financeiro para tocar a nossa cidade junto ao Celso Florencio. Muito obrigada, viu, Guilherme? Agradeço, vereadora, pelas ponderações, principalmente o jovial. Obrigado, Maria Amélia, vereadora. Nós temos aqui 3 perguntas dos internautas que estão acompanhando aí a nossa live, essa transmissão ao vivo. A primeira pergunta é da Daniele Paula, Guilherme. Ela fala o seguinte aqui: ano passado teve bastante frustração de receita.
O que justificaria esses investimentos irrisórios em algumas secretarias tão importantes? Sim, Daniela, obrigado pela ponderação. Conforme eu já expliquei aqui para os vereadores, a gente vem passando por um período aí de pelo menos 8 anos de frustrações financeiras reiteradas, cenário esse que a gente está tentando nesse momento mudar. A gente entende que recuperar a receita é um projeto de médio prazo. Eu não consigo, da noite para o dia, recuperar uma receita. Eu tenho que contratar pessoal, eu tenho que disponibilizar software. Então, é algo que começamos a planejar num ano para o resultado vir no ano seguinte. Então, a gente espera reverter essa situação e agradeço a participação da internauta. Temos mais uma pergunta, também da Daniele Paula. Ela fala o seguinte, Guilherme: a arrecadação prevista para 2026 é realista diante do cenário econômico atual? A arrecadação ela é realista com as informações que a gente tinha no momento da previsão, que era março e abril de 2026. O problema para o município é que o pacto federativo neste país, o município ele tem uma quantidade de obrigações muito grande diante da quantidade de recurso que a gente consegue obter dos entes nacionais e estaduais. Então, a arrecadação do município ela é sujeita a decisões que saem da alçada do município. Então, ela é realista, porém entendemos que o desafio é muito grande. Pergunta da Sueli Cruz: e para onde vai o dinheiro do município se todos os investimentos feitos na cidade, o governo endivida o município através de empréstimos? Foi a pergunta dela. O empréstimo ele é uma contratação legal que ele deve passar pela Câmara. Ele é uma dívida, porém o município paga no longo prazo. É uma oportunidade de buscar investimentos. Mas agradeço a internauta pelas questões. Obrigado, Guilherme. Temos participação do público presente? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta? Se tiver, fique à vontade, só se dirigir ao microfone central ali e fazer a sua pergunta ou a sua consideração. Não temos? Alguém mais quer fazer uma colocação, algum comentário, algum vereador, vereadora? Guilherme? Se tiver, fique à vontade aí. Eu ainda posso fazer uma pergunta? Última pergunta. Obrigado, Jean. Na realidade, são duas, mas são bem rápidas. Primeiro é explicar esse aumento do SAI, Guilherme, que foi de 49% aqui pelo slide, que eu acabei deixando passar na primeira, e já fazer a outra pergunta junto para não tomar muito seu tempo. Existe alguma previsão da reposição do salário dos servidores públicos, dado que a gente teve esse ano um episódio de greve, e existe uma demanda dos servidores para repor a perda inflacionária dos últimos anos? Obrigado pela pergunta, Gabriel. O SAI, ele está prevista a contratação de empréstimo, então realmente teve esse incremento. A reposição, a demanda do sindicato que eu ouvi, os recebi na minha sala, é referente aos anos da pandemia, que ficou com o salário congelado. A gente tem uma grande questão que dificulta, que até você muito bem levantou na primeira audiência quadrimestral que eu apresentei, que é a poupança líquida do município, que é aquele fator despesa corrente sobre receita corrente. Hoje, se eu der um aumento muito superior à inflação, eu comprometo esse indicador e o município ele vai deixar de cumprir alguns compromissos. O que eu posso garantir é que estou buscando melhorar a receita nos projetos que você já me perguntou, para que a gente possa estudar alternativas para repor essa demanda que é justamente demandada pelo sindicato. Obrigado, secretário. Obrigado, Jean. Quero aqui agradecer a presença do senhor Guilherme. Obrigado, Guilherme, pela sua participação aqui, por nos trazer as informações, parabenizar pela sua transparência, pelo seu trabalho. Também agradecer os vereadores que ficaram até o final. Vereador Neto Alves, meu parceiro de mesa, vereadora Maria Amélia, vereador Daniel Mariano, vereador Gabriel Belém, vereador Valmir do Parque Meia Lua e vereador Luiz Flávio. Agradecer aqui a todos os presentes nas galerias, aos internautas, TV Câmara, todos da Câmara também, as pessoas que nos assistem em casa, que vão assistir depois essa audiência pública.
e às 20h15, declaro encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite a todos e um bom descanso.